Eu quero nesse momento desejar, né, muita paz, muita harmonia para todos em toda parte do Brasil, do mundo, né, na América do Sul e também na América do Norte, na África, Ásia, né, na Ásia, e desejar, né, que a proteção divina esteja no coração de cada pessoa. Eu quero falar hoje vários assuntos importantes que a gente vai comentar, né? Não sei se vai ser possível a gente comentar tudo o que a gente quer falar, né? Não sei se vai ser possível, mas a gente vai fazer o melhor para as pessoas, né? Porque as pessoas precisam de ouvir, de aprender, né? Nós, neste mundo, nós no plural, que são várias pessoas, né? São bastante pessoas, nós precisamos sempre aprender, né? O Criador fez os céus e a terra, fez, né? As matas, fez as reservas, fez os animais, o mundo animal, fez o mundo florestal, fez o mundo vegetal, né? Fez todas as coisas, né? E na Bíblia, o livro da lei de Deus, né? Diz que Deus criou todas as coisas por sua palavra, pela sua palavra, né? E ele deixou os seus mandamentos, né? Os 10 mandamentos, né? Deus deixou os 10 mandamentos, né? Que Deus escreveu naquelas tábuas, né, de pedra e entregou a Moisés 2 tábuas de pedra do Monte Sinais, né? Moisés desceu do Monte Sinais com as tábuas da lei, né? E eu quero falar um pouco sobre esse assunto, né? Sobre os mandamentos que o Criador deixou, né? Não terás outros deuses diante de mim, né? Foi o que foi falado, né, nos mandamentos, né, que foi registrado. E não farás para ti imagem de esculturas, né? Nem o que há em cima, nem embaixo no céu, né? Então, Deus já deixou, né, a sua lei, né, que é muito importante. Não farás imagem de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo da terra, e nem debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes prestarás culto, porque eu sou o Senhor, né? Eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visito as iniquidades, né, dos pais, dos filhos, mas também visito pela sua misericórdia, visito até 1000 gerações. É o primeiro, né, mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. O segundo: não terás, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa alguma, nem semelhança alguma, nem embaixo do céu, nem embaixo, nem acima do céu, e nem embaixo na terra, né? E o terceiro diz assim: não tomarás, né, o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente. Já o quarto mandamento diz: lembra-te do dia de sábado, né? Porque 6 dias trabalharás e fará toda a tua obra, mas no sétimo dia, que é o sábado, o Senhor teu Deus não
farás nenhum trabalho. Aqui quer dizer que Deus trabalhou em 6 dias, né, fazendo o mundo, e no sétimo descansou. Então, ele disse, lembra-te do dia de sábado, né? E o quinto diz, honra teu pai e tua mãe, né, para que se prolongue, né, os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá, né? O sexto diz, não matarás. O sétimo diz, não adulterarás. O oitavo diz, não furtarás. O nono diz, não dirá falso testemunha contra o teu próximo. O décimo diz, não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçará nada do teu próximo. Então, isso daí foi o que Deus falou, escreveu naquelas tábuas de lei, né? E existem as leis humanas, a lei do Estado, né? Existem as leis existem. Mas o inimigo, né? O Satanás, ele quer destruir, né? Ele quer que as pessoas vivam sem lei, vivem na rebeldia, né? Mas temos sim que defender e amar primeiramente o Criador, né? Amar o Criador sobre todas as coisas. E também as pessoas também têm que respeitar a natureza. Deus criou as matas, as reservas, né? Deus criou as plantações, né? Que permitiu que o homem também semeasse a semente e colhesse, né? Algodão, colher café, né? Soja, maçã, trigo e assim por diante, né? Ameixa, hortaliças, né? E assim por diante. Deus permitiu que o homem cuidasse da terra, né? Então tem 10 dicas importantes também para preservar o meio ambiente. Já que Deus, ele falou, ele deixou os mandamentos, né, que é os 10 mandamentos que eu tenho falado, né? Deus deixou também as 10 dicas para preservar o meio ambiente. Nós vemos, né? Todo mundo está vendo, né? Muitos fogos sendo atirados, né? Pessoas incendiando beirada de rodovias, né? Tacando fogo, né? Esses incêndios criminosos, né? Por causa que é o tempo da seca verde, né? Que se fala da seca verde, né? Então muitos aproveitam e atiram fogo, né? Nas beiradas das rodovias e até nas matas, né? Então, Deus deixou seus mandamentos e Deus também deixou as dicas do meio ambiente. Nós temos que conservar o meio ambiente. Eu sei que o ser humano tem muitos que cometem crimes criminosos, né? E ateiam fogo nas propriedades, nas matas, nas reservas, e não pode fazer isso. Mas isso a gente vê em muitos lugares, né? Muitas minas, né? Minas de água que muitas vezes são sufocadas, né? São jogado lixo em cima daquelas minas de água, né? E assim por diante, né? Tem muitas irregularidades, né? Então as dicas, por exemplo, deve-se preservar as árvores. Não realize podas ilegais, né? Que diz aqui no primeiro, a primeira dica é sobre preservar as árvores, né? Quanta gente que querem destruir e derrubar a árvore. Nós precisamos da árvore, sim, né?
ela é muito benéfica, foi Deus que criou, né? E temos que ter, sim, né? Preserve as árvores, não realize podas, né, ilegais, né? E nunca desmate uma área. O importante também não colocar fogo em propriedades, pois isso pode atingir matas preservadas, né? Então as pessoas, tem muitos que cometem e ateiam fogo, né? Fazendo incêndio criminosos, né? Mas só que também não quer dizer também que deve confiscar a propriedade das pessoas, porque o direito de propriedade existe das leis, né? Existe o direito de propriedade, né? E não pode confiscar, né, propriedades porque uma pessoa que é criminosa, ele ateia fogo ali, né, nas matas, nas reservas, né? O agronegócio deve ser preservado. Inclusive, aqueles que fazem leis devem reforçar as leis para que continue, né, preservando, né, o direito de propriedade, né? Quantos politiqueiro, quantos que ficam preocupados, né, com seu egoísmo, mas o importante é leis que reforçam os direitos e preservar também a liberdade, a privacidade da pessoa. Todas as pessoas têm privacidade, tem que ser preservado, né? Aquilo que é importante, que é a sua identidade, né? Então, primeiro, preserve as árvores e não realize podas ilegais, né? Nunca desmate, né, uma área que não precisa desmatar, não. É claro, né, que defender o meio ambiente não quer dizer que as pessoas não vão plantar, né? Até os índios querem plantar, né? E eu sou de acordo que até os índios que têm um pedaço de terra, ele precisa também ter a licença para plantar. Ele também quer plantar, ele também quer ter sua colheita, ele também quer vender o seu produto, né? Tem que ter a liberdade, né? Que é a sua privacidade, não confiscar. Esse negócio de confiscar propriedades, né, do agronegócio, querer confiscar, por exemplo, fazendas, chácaras, casas, isso daí é o gênio do mal. Isso é o gênio do mal. Existem leis, né? É a mesma coisa as pessoas que falam na internet. Existe lei para as pessoas ser punido. Se alguém fala alguma coisa errada, né? Existe lei, as leis já existem, não precisa as pessoas fazer coisas que não têm base na lei, porque já existem as leis já existem, né? Por exemplo, as dicas importantes para preservar o meio ambiente, né? Segundo, cuide bem dos cursos de água, né? Isso é importante. Nunca coloque lixo em rios, lagos, né? E outros ambientes aquáticos. Principalmente preserva a mata em volta desses locais. Essas matas protegem contra a erosão e assoreamento, né? Então, o problema é essas erosões, né? Porque tirando aquelas matas, aqueles verdes lá, o que vai acontecer? Vai acontecer as erosões e assoreamento, né, do solo, né, tudo isso. Só que isso não justifica confiscar a propriedade de ninguém, né?
Isso daí é contra a lei. Nós não podemos confiscar. O agronegócio deve ser fortalecido, né, através das leis, né? Os que fazem lei, que são os parlamentares, eles devem reforçar as leis a favor, né, do livre mercado, né? O livre mercado tem que funcionar, né? O capitalismo sempre foi o melhor sistema, né, para trabalhar, né? Porque as pessoas têm direito de escolha, né? Então não coloque lixo, né, em rios, lagos, minas de água, né? Ambientes aquáticos, né? E preserve as matas. Essas matas protegem contra a erosão e assoreamento do solo, né? Terceiro, não. Vamos ver aqui. Vamos ver certinho. Terceiro, não pesque em época de reprodução, né? É a época de reprodução. Vamos ver aqui. A época de reprodução é em que os peixes estão desovando, né? E obedeça às regras, né? Os peixes estão desovando, então não pode pescar. Regras que indicam a quantidade de pescado permitido. Também é importante não realizar a caça ilegal, né? É claro, né? Então, é claro, né, que já reclamaram sobre o javali, né? Porque o javali, né, é um porco nativo, né? É um porco nativo, o javali, selvagem, né? E todo mundo reclama e todo mundo comprova que o tal de javali, né, ele devora todo o plantio, né? Tudo que planta, onde tem javali, ele destrói tudo. Se é uma plantação de soja ou de milho, que seja, ele devora tudo, né? Então, devia mudar as leis, né? Já que é um porco nativo, né, o javali, devia mudar, né, a lei, né, para poder, né, é, comer a carne, né, deste animal, né? Mas aí tem que legalizar, né? Porque o javali, muitos reclamam que ele é destruidor, ele destrói qualquer planta, o javali, né? Então fica aí, né, aos que fazem leis, né, ver, né, e procurar, né, fazer uma lei, né, sobre o javali, né? Porque como diz nessas dicas aqui no terceiro, não pesque em época de reprodução, e eu concordo. O tempo que é o tempo da desova, né, que os peixes estão desovando para criar mais peixinhos. Então, obedeça às regras, né? A quantidade de peixe permitido, né? Também é importante não realizar as caças ilegais. Então fica aí o problema do javali. Muitos têm reclamado que destrói mesmo. Ele destrói qualquer plantação. Agora, eu quero falar sobre o quarto item. Nunca compra animais silvestres sem registro. Isso dá problema, porque existem leis. Tem muita gente querendo inventar leis que não levam a nada, né? A gente vê muitos países aí que sucumbiram querendo mudar regime. Mudar regime não resolve nada. Eu já ouvi falar, e as histórias de muito país que tentou mudar regime e matar o seu povo, né? Destruir o seu povo. Muitos morreram de fome, né? Muitos morreram de fome. Muitas propriedades foram confiscadas, né? Muitos ficaram, ou seja, perderam a sua identidade, né? Então, esse negócio de mudança de regime é só é, aqueles que querem ser um ditador, né?
que querem ser aquele ditador capitalista, né? Que querem muitas vezes ter tudo para ele, mas o povo morre de fome. Então tem que tomar cuidado com isso daí, né? Então, nunca compre animais silvestres sem registro. Por quê? Porque dá problema. Se você ou eu ou qualquer pessoa compra um animal aí e ele é proibido, né? Não está liberado, então vai dar problema para as pessoas, né? Vai dar problema, com certeza vai dar problema. Ao comprar animais ilegais, você está construindo para o tráfico de animais um problema mundial que afeta a biodiversidade de uma região, né? Podendo até mesmo levar a espécie à extinção. Então está aí, né? Toma cuidado com isso. Não é só tráfico de animais, não é. Eu quero aproveitar também tráfico de seres humanos também não pode. Nem tráfico de seres humanos, nem tráfico de criança, de maneira nenhuma. Então a gente tem que incluir tudo, né? Porque também é crime, né? A quinta dica: cuide bem do seu lixo, né? Quantos lixos por aí, né? Tudo esparramado, mas tem que cuidar. Cuide bem do seu lixo e nunca jogue lixo no chão. É importante ser sempre com o destino adequado dele, né? Separar o lixo reciclável, né? Aquele que é reciclável deve ser separado, né? É importante para diminuir a quantidade de lixo nas grandes cidades, né? Então, o lixo que é reciclável tem que separar para reciclar, né? Então, tem muita gente que separa, né? As latinhas de alumínio, né? Ferros, pedaços de ferro, né? E assim por diante, ferro, cobre, né? Muitas coisas pode ser reciclável e pode, né? O plástico, né? Aqueles, por exemplo, aquelas garrafas PET, né? Também pode ser reciclável, né? Então, a sexta dica: reutilize e reaproveite e recicle tudo que for possível, né? Caixa, plástico, por exemplo, pode ser utilizado para acondicionar alguns objetos, roupas que você não utiliza, mas pode ser doadas, né? Alguns produtos, por exemplo, pode virar item de decoração, né? O importante é sempre, né, ter em mente, né, que devem reciclar, ter sempre em mente que quanto mais diminuímos a nossa produção de lixo, mais preservamos o meio ambiente. A sétima dica: reduza o consumo de água. Não quer dizer que as pessoas não vão usar mais água. Pode usar a água sim. As pessoas têm que aguar o seu jardim, as pessoas têm que aguar suas plantas, sim. Existe, por exemplo, um meio de aguar plantas economicamente, né? Existem vários meios hoje para consumir menos água, mas isso daí não é uma ditadura, né? É para usar moderado, né? Reduza o consumo de água. Para isso, basta criar maneiras de aproveitar melhor a água, como reutilizar a água da máquina de lavar, armazenar a água de chuva. Não, existe lugares que até armazena, né? Eles fazem ao redor da casa uma maneira de encanar aquela água e aproveitar toda a água da chuva, mas existe uma construção própria para esse fim, para aproveitar toda a água da chuva. Existe sim.
E mais não deixar também o seu jardim, né, as suas plantas medicinais, né, as suas flores também morrendo também, né? Não lavar calçada com água e diminuir o tempo de banho. Eu também sou de acordo também, né? Eu sou de acordo com isso, né? Então a oitava dica diz: reduz o consumo de energia elétrica. Evite o consumo exagerado, lembrando-se sempre de deixar aparelhos desligados quando não estiverem sendo usados e apagar as luzes que estão iluminando ambientes desnecessários. A vezes não precisa nem usar, né? E fica com aquela lâmpada, né? Aquelas luzes acesas, né? Evite hoje, voltando para o assunto, existe hoje lâmpadas que funcionam através da luz solar. Essa daí é até bom, né? Por exemplo, existe lâmpada para colocar, por exemplo, no jardim, que ao dia bate o sol e recarrega, né, a bateria, recarrega as lâmpadas, né? E à noite pode estar ligado, mas são energia solar, né? Existe esses meios também. Aí evita gastar muita energia, né? Mas ele recarrega ao dia e à noite essas lâmpadas elas se acendem, né? Isso daí é bom também, né? Nona dica, evite andar apenas de carro, né? Os carros poluem o meio ambiente, por isso, sempre que é possível, opte por deixar o carro em casa. Você sempre pode optar por utilizar o transporte público, né, de sua região e criar sistemas de caronas, né? Andar de bicicleta ou andar ou ir a pé, né? Dependendo da distância a ser permitida. Então, tudo isso daí não é só o carro que polui, mas o carro também ele gasta e dá despesa, né? Então, as pessoas têm que entender também que ter carro também é como se estivesse cuidando de uma família, porque ter carro você tem que manter um motor, né? Você tem que trocar óleo, né? Tem que fazer tudo, né? Tem que sempre dar uma lavada no carro. Tem que, assim como as pessoas têm que cuidar da família, cuidar dos seus afazeres, as pessoas também têm que cuidar do seu carro, né? Então tem isso também, né? E o carro não é só que polui, né? Mas também gasta também, né? Décimo, décima dica, com apenas, né? Compre apenas o necessário, né? Essa dica é sempre se perguntar, né? Antes de uma compra, né? Eu realmente preciso, né? As pessoas têm que perguntar, realmente preciso comprar tal coisa, né? A produção exagerada de produtos ocasiona a exploração de nossos recursos de maneira descontrolada, né? Assim sendo, só consumo necessário e só adquira produto realmente importante, né? Então está aí a dica do meio ambiente, né? Todos nós sabemos que o planeta Terra, né, tem várias mudanças climáticas, né? Não, isso daí sempre teve, né? Sempre teve, né? Mas não quer dizer também que as pessoas não vão plantar mais. As pessoas não podem radicalizar, a gente não pode também dizer que não pode mais plantar. Tem que preservar as matas? Tem. Tem que preservar o livre mercado? Tem. Tem que preservar o capitalismo? Tem, né? Porque mudança de regime só vai destruir o país. Todo país que quer mudar o regime
para outro regime, vai destruir tudo, vai destruir princípios, vai destruir valores, vai destruir empresa, vai destruir emprego, né? Vai destruir a educação e assim por diante, vai destruir a moralidade, né? Então isso daí nunca resolveu e assim por diante. Tem muito mais que regime não resolve. O que precisa é melhoria, né? É melhoria que precisa para as pessoas. As pessoas precisam de melhoria. E por isso eu até recomendo alguns livros para as pessoas, né? Existe vários livros importantes, né? Por exemplo, existem livros, por exemplo, o livro Política, Ideologia e Conspiração. É um livro, né? Tem aquele livro Desculpe-me Socialista. Então as pessoas podem ler. Tem aquele livro Mito e Falácia da América Latina. Aí tem aquele livro também. Vamos ver aqui, né? Vamos ver. Tem vários livros, né? A Lei, Menos Estados e Mais Liberdade. Então, quanto maior o Estado, é menos liberdade. Quanto menos Estado, as pessoas têm mais liberdade. Porque quanto mais o Estado quer mandar, controlar a vida das pessoas, controlar a plantação, controlar tudo, né? A economia, mais pior fica para o ser humano. Seja quem for. Aqui eu não estou falando de direita nem de esquerda. A gente está falando, quanto mais o Estado intromete na vida das pessoas, não deixa as pessoas trabalhar, não deixa as pessoas progredir, não deixa a pessoa abrir uma empresa. Por exemplo, eu sou a favor que as pessoas tenham liberdade de trabalhar, né? Tenha liberdade de trabalhar, não pode impedir as pessoas de trabalhar, abrir sua empresa, ser MEI, ser autônomo, né? Então, leia esse livro e também compartilhe, né? A lei, menos estados e mais liberdade. Quanto menos estado, menos o governo intromete na vida das pessoas. Quando tem menos imposto, né? E mais incentivo ao trabalho, qualquer país cresce, todo mundo cresce, né? As pessoas não vai ficar miserável. Por quê? Porque a lei, menos Estado e mais liberdade, né? Porque eu sempre falo que o Estado é o nosso inimigo, né? O Estado sempre foi o nosso inimigo. Muitas vezes o Estado ele erra quando ele muitas vezes tenta intrometer na vida, né, das pessoas, dos indivíduos, né? Então o Estado muitas vezes comete, né, até injustiça, né? Então o livro também Erros Fatais do Socialismo. Vou repetir, o livro Erros Fatais do Socialismo, né? Também o livro Da Liberdade Individual e Econômica. Então está aí esses livros, né? Que eu já tenho falado, né? Que é muito importante para as pessoas, né? Precisamos, sim, dos mandamentos de Deus, precisamos. Precisamos também do capitalismo, precisamos. Só que nós temos que entender, né, que o capitalismo para nós é para gerar renda, gerar trabalho, né? Gerar participação de lucro, né? Tudo isso
é importante, né? O capitalismo, ele é importante na vida das pessoas. Não adianta querer entrar, né? Entrar numa favela, num lugar e vai falar e dizer, não, aqui eu quero mudar tudo, né? Eu quero transformar esse Brasil num novo regime. Isso não vai levar nada, não vai levar nada, né? Não leva a nada, né? Tem que existir o capitalismo. Sim, tem que existir. Tem que existir solidariedade, tem que existir. Tem que existir associações de caridade, tem que existir. Tem que existir igreja, tem que existir. Não adianta pensar assim, eu vou agora derrubar tudo. Eu vou derrubar tudo, né? Eu vou derrubar tudo e eu vou implantar um novo regime. Isso daí não funciona. Em lugar nenhum não funciona, porque as pessoas precisam de mais liberdade e ser preservada a sua identidade, né? E a sua privacidade, né? Você já pensou se a pessoa não tem a sua privacidade? Como é que fica? Eu já falei que se não tiver lei, que se a pessoa não respeitar lei, que não respeitar as pessoas, né? Como eu já tenho falado, né? Sobre os mandamentos, né? Eu falei sobre os 10 mandamentos, né? Eu quero voltar novamente, né? O primeiro, não terás outros deuses, né? Tem muito querendo transformar o Estado em Deus, né? Quantos países hoje o Estado para ele é Deus? Falou mal do Estado, pronto, ele perde sua liberdade. Então, mas não é assim que funciona. Não adianta eu ponhar na minha cabeça, não, aqui no Brasil vai ter que ser igual à China agora. Igual à China agora. Agora eu vou mudar e fazer uma China aqui. Não adianta fazer isso. Nós temos que respeitar as pessoas, ter sim o capitalismo, melhorar a vida das pessoas, dar de liberdade, né, para as pessoas, né? Não terás outros deuses. O Estado não pode ser nosso Deus, né? Não fazer imagem de escultura, né? Tem muita gente querendo idolatrar político, idolatrar candidato. Não, a gente respeita. Nós temos direito de votar, só que temos que tomar cuidado também, né? Que tem muitos que querem entrar na política para destruir o seu povo, para destruir até a sua família, para destruir sua nação. Tá cheio de gente querendo destruir o seu próprio país, né? Pessoas do seu país vai lá fora em outros países e começa a falar mal do seu próprio país. Tá certo isso daí? De jeito nenhum, isso daí não tá certo, isso daí é destruidor. Então, não terás outro Deus, que o Estado não pode ser nosso Deus. As pessoas têm que ter a sua liberdade, mas também não quer dizer que as pessoas vão xingar, sair xingando todo mundo também. Não é assim. Se começar a pagar o mal com o mal, né? Pagar o mal com o mal também não vai dar certo, né? Um xinga o outro, aí o outro vai xinga o outro. Assim não funciona, não funciona. Então, não terás outro deuses, não vamos adorar político, não vamos adorar ninguém, não vamos fazer imagem de escultura, nenhum ser humano, nenhum rico, nenhum milionário, nenhum pobre, ninguém vai ser a nossa imagem de escultura, não vai ser, né? Se ele morreu, ele foi um bom exemplo, também vamos até prestar honra, mas também não vamos fazer ele de uma imagem de escultura. É claro que não. Não tomar o nome de Deus em vão. Quanta gente tomando o nome de Deus em vão, né? Então está aí para as pessoas refletir, né? E eu quero falar também
sobre a educação financeira, né? Quanta gente se endividando, né? Nós vivemos num mundo em que as pessoas vivem se endividando, gastando dinheiro em coisas banais, né? Gasta dinheiro em coisas à toa, em coisas que não precisava gastar, né? Torra tudo o seu dinheiro, né? É claro, né? Tem muita gente que fala, a gente não vai levar nada deste mundo. A gente vai sair daqui, não vai levar nada, então a gente tem que gastar mesmo. Tudo bem, eu concordo, mas gastar em coisas que seja necessário, na alimentação, né? Naquilo que é necessário, cuidar do seu visual. Tem gente que não cuida do seu visual, não cuida da sua vida, mas fica só querendo cuidar da vida dos outros. E não pode, né? Não pode. É claro que não, né? Vamos ficar preocupados com a vida dos outros? Tem que preocupar com nós mesmos. Tem que preocupar, será que eu estou bom de saúde? Será que o meu corpo, por exemplo, o meu organismo está bem alimentado? Estou alimentando com produtos naturais? Estou alimentando com grãos e cereais integrais, com coisa da terra? Ou eu estou comendo bugiganga, coisa que faz mal, coisa que intoxica o organismo? Eu estou me cuidando, né? Eu estou usando as plantas e ervas medicinais como se deve? Ou eu estou tomando coisa para estragar meu pulmão, né? Usando vícios, né? Dependência química que faz mal para a saúde, né? Então aqui está os 10 mandamentos da educação financeira. Tudo isso ele gera saúde. Por quê? As pessoas podem perder a saúde se ele gasta muito dinheiro, ele fica devendo e muitas vezes ele não consegue pagar, ele fica doente também, né? Tem tudo isso também. E se as pessoas, né, também não guarda as leis de Deus, os mandamentos, né? Também ele é prejudicado também na saúde. Na saúde e no sentido também de ser prejudicado através das leis, né? Porque existem as leis, né? Então vai se prejudicar, né? Tudo isso pode gerar um problema para as pessoas, né? Se as pessoas não tiver aquela intenção boa, né? Por exemplo, não dirás falso testemunha contra o teu próximo. Se as pessoas abrirem a boca, ficar falando contra o seu próximo e não tem prova de nada, né? Aí a pessoa também pode perder a saúde, né? Uma coisa chama a outra, né? Se as pessoas viver bem, em harmonia com o seu próximo, com as pessoas, com o seu vizinho, né? Com as pessoas da sua cidade, do seu mercado, do seu comércio, da loja, as pessoas com certeza vai ter mais tranquilidade, vai dormir mais bem. Se a pessoa não dorme bem, ele fica doente. Então tem tudo isso. Então vamos ver aqui os 10 mandamentos da educação financeira. Invista em opções caseiras, né? Invista em coisas caseiras, invista em bons negócios, invista, se tem o seu dinheiro, quer fazer uma poupança, invista na poupança, invista em aplicações, mas tem que ver tudo isso, em ações. Para investir em ações, tem que conhecer que empresa que é, tem que conhecer se é empresa que é firme, hein? Uma empresa saudável, uma empresa que paga os dividendos e assim por diante. Investir em coisas necessárias, né? É, evite a tentação do fast food, né? Em dobro, né? Eu vou explicar um pouco depois, né? Use roupa versátil, né? Nunca use no tempo do calor. Por exemplo, vou entrar numa área diferente.
o tempo do calor, nunca use roupa muito apertada. Porque as pessoas no tempo do calor, ela precisa respirar. Pessoa, homem, mulher, né, criança, né? Se for uma roupa muito apertada, vai fazer mal, né? Até para a circulação do sangue, né? Então já aproveito e já dou a minha dica, né? Use roupa versátil. Sapato, muitas vezes a mulher usando sapato de sola muito alta, tem mulher que tudo bem, ela se adapta a usar um sapato de salto alto, mas tem outro que não. Tem mulher que vai usar sapato de salto alto, vai prejudicar, vai dar joanete, né? Dar problema no joelho. Sapato muito apertado. Nunca use sapato apertado, né? Eu estou saindo um pouco da área da dica de educação para mim falar algumas dicas, né, também sobre esse assunto, né? Use sempre o número certo de sapato, roupa sempre. Nunca use roupas muito apertadas, né? Faça uma lista de compra. Quando as pessoas for comprar, não vai comprando qualquer coisa. Compre aquilo que é mais necessário para a sua cesta básica, né? Nunca gaste em coisas supérfluas, né? Coisa que não precisa, né? Então, essa é uma dica, não é lei, não é ditadura, né? Eu sou contra lei de obrigar as pessoas. Ninguém é obrigado a nada, né? É uma dica, né? E pague à vista sempre que possível. É melhor pagar à vista, né, do que fazer uma dívida aí de pagar, né, há muito tempo pagando. Isso é importante, né? E pagar muito mais barato, né? Às vezes, à vista pode sair mais barato, né? E vamos ver aqui. E defina a prioridade de pagamento, né? Então, procure pagar, né? Mantenha uma reserva financeira, né? Tem gente que não guarda dinheiro, não tem uma poupança. Faça uma poupança, faça uma reserva financeira, né? Tudo isso é importante, né? As pessoas têm uma poupança, as pessoas têm uma conta. Mas também atualize a sua conta, né? Não vai esquecer a sua conta lá. Abre uma conta no banco e esquece com o dinheiro lá. Então, aí, o que acontece? Aí até né, o governo vai querer ficar de olho no seu dinheiro, vai querer pegar aquele dinheiro esquecido, não é verdade? Eu, na minha opinião, as pessoas têm que atualizar e se tiver dinheiro na conta, deve procurar atualizar, né, a sua conta, né? Então está aí, né? Mantenha uma reserva financeira, né? Elabore uma planilha de gasto, né? Faça o cálculo, né? Deixe o carro na garagem, evite gastar muito em excesso, né? Tudo isso é importante. Isso não é uma obrigatoriedade, isso é uma dica, né, para a educação financeira, entendeu? Então, e o 10º, leve marmita para o trabalho. Então, aí estão umas dicas, né? Os 10 mandamentos da educação, né? Isso é importante. Invista em opções caseiras. Isso também é importante, né? Todo mundo merece um pouco de diversão, né? Mas investir em coisas caseiras, né? Preparar sua janta, né? Preparar o seu alimento e assim por diante, né? Evite fast food, né? Que é da redes de lanchonetes, né? Que faz esse fast food, né? Que também pode, as pessoas mesmo podem evitar de gastar muito. Usar roupa versátil, eu já tenho falado, né?
Isso é muito importante. E não usar roupas apertadas, né? Tudo isso. E tomar cuidado também com shampoo, né? Com shampoo, com produto que passa no cabelo, né? Porque tem pessoas que dá problemas, né? Com o negócio de passar produto. Precisa ser produtos que seja comprovado, né? Que seja produto que não venha fazer mal para as pessoas, né? Então, compartilhe, né, essa palestra para todos, né? E até a próxima oportunidade. Até a próxima oportunidade.